Então vocês sabem o que é uma expectativa. Então eu vou reforçar para vocês. Expectativa é tudo aquilo que a gente espera. É aquela coisa que a gente espera alcançar muito. Um desejo grande que aquilo aconteça. Um desejo intenso de esperar por algo, que algo aconteça. Se você já passou por isso, ou passa por isso nesses dias, então você está com uma expectativa. Você espera algo. Amém? Amém. Às vezes a tua expectativa, ela pode estar ligada à tua profissão, área profissional, pode estar ligada à área familiar, financeira, ou até ao seu ministério, área espiritual. Ou a outra situação, que eu não mencionei aqui. Mas é algo que você está esperando muito. É algo que você está envidando esforços. Algo que você está planejando. Você está com intento e você quer muito aquilo. E você está esperando. Se você está com esse espírito, com essa expectativa nesses dias, o Espírito Santo vai falar ao teu coração com a palavra nessa noite. E se você não está com nenhuma expectativa, não está esperando nada nesses dias, também o Espírito Santo, eu creio, vai falar, porque a palavra do Senhor, ela alcança todos os corações que estejam abertos. Ela alcança, entra e ela frutifica no tempo devido. Ela não se atrasa, ela não se adianta. Ela frutifica no tempo certo. Amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, versículo 1 ao 45. Vamos acompanhando aqui. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesseis aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Interessante observarmos nesse texto qual era a expectativa de Marta e de Maria. A chegada de Jesus. Jesus amava muito aquela família, Marta, Maria e o irmão Lázaro. E o que elas fizeram? Elas mandaram um recado para Jesus. Quando Jesus, no versículo seguinte, que Jesus disse, Jesus não disse para elas, alguém levou o recado delas: mestre, venha nos visitar, o nosso irmão está doente, né? Mas Jesus não foi naquela mesma hora. Aprove ao Senhor permanecer ainda mais 2 dias. A cidade distava mais 2 dias, levou 4 dias. Quando chegou lá, já tinha 4 dias que ele já tinha morrido. Mas Jesus sabia, porque Jesus falou: Lázaro morreu. Jesus colocou para eles. Agora, a expectativa de Marta e Maria é que a gente precisa atentar. A expectativa delas era que Jesus, ao receber o recado, viesse logo, achasse Lázaro vivo e orasse. E ele seria curado, estendesse a mão e seria curado. Essa era a expectativa de Marta e Maria. Agora, se a gente observar, tem um versículo aqui, o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Então, está havendo uma certa incoerência aqui na fala de Marta. Porque ela fala assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, assim será feito. Não seria mais fácil ela falar assim: Senhor, se tu estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido, mas eu sei que o senhor pode ir lá agora, orar por ele e ressuscitá-lo. Poderia ter sido assim, mas o coração dela estava indignado. As duas estavam com o coração indignado, porque elas não foram atendidas naquela expectativa que elas tinham. E eles eram amigos. De um amigo a gente espera atendimento imediato. Eu não sei o nível da amizade, mas eu creio que o nível era alto. Porque Jesus chorou. É a primeira situação que fala na palavra que Jesus chorou pela morte de alguém. Então tinha uma amizade, tinha um certo relacionamento. E se é conosco, a gente manda dizer, ó, vai lá e fala com Jesus para vir, né? Porque o meu filho, o meu irmão, meu pai está doente. Então em Jesus há esperança de cura. A expectativa é que Jesus venha e cure, mas não veio. Foi passando os dias, será que ele recebeu meu recado? Alguma coisa aconteceu, ou o mensageiro, teve um leão no caminho, o mensageiro foi morto. Não é possível. Mas Jesus aparece ali. 4 dias que já estava no sepulcro, Jesus apareceu. Então a gente percebe que havia uma indignação. O que é a indignação? Indignação é um sentimento de raiva ou de desprezo, experimentado diante de uma injustiça, diante de um sentimento de revolta, de injustiça. Marta, mesmo indignada, ela foi ao encontro de Jesus. Talvez ela quisesse saber o que houve, o que aconteceu. Agora, Maria, a gente percebe que ela ficou sentada em casa. Elas eram amigas de Jesus, os 3. Quando Jesus chegou, pela amizade que elas tinham, era para sair Marta e Maria de mão dada, correndo, ou então uma correndo na frente da outra, para ver quem chegava primeiro diante de Jesus. Mas não, Maria ficou sentada, ela sabia, Marta saiu e foi encontrar com Jesus. Agora, quando Maria chega também depois, quando Jesus chama, né? E Jesus não entrou no povoado, ele ficou naquela posição que ele tinha começado a entrar quando Marta viu ele. Aí veio a Maria. O que a Maria pergunta? O que a Maria fala? A mesma coisa que a irmã falou. Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. O mesmo sentimento. O mesmo. Outra situação dentro dessa narrativa, com Marta, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Jesus está falando com Marta. Aqui ele está conversando com a Marta. Respondeu-lhe Marta, versículo 27. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O que o Senhor perguntou para ela? Vamos voltar. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Então Jesus falou assim: Marta, todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisto, Marta? A Marta olha nos olhos e responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi essa a pergunta que Deus fez? Quem eu sou, Marta? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Não. Ele perguntou: aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? Ela respondeu: Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Vocês percebem? Agora, por que será que Marta e Maria ficaram indignadas? Por que será que Marta e Maria fizeram aquela pergunta em vez de colocar outra situação para o Senhor? Porque se ela crê que Cristo é o Filho do Deus vivo, se ela crê que ele poderia pedir a Deus e Deus atender a ele, ela poderia falar assim: Senhor, que bom que o Senhor veio e o Senhor está aqui, porque o Senhor estando aqui, em tempo ou fora de tempo, o que o Senhor desejar vai acontecer. Então eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode declarar para o meu irmão e ele vai levantar e ele vai vir aqui entre nós e vai viver novamente.
Não era isso? Por que será que ela não falou isso com o Senhor? Porque a expectativa delas estava onde? Na vinda de Jesus para curar o irmão que estava doente. Vocês percebem? O que eu falei com vocês da expectativa no início? Um desejo forte, um desejo intenso de que algo aconteça. E às vezes a gente planeja, às vezes a gente elabora, faz um esforço tremendo para aquela expectativa e espera aquilo. Se aquilo não vem, a gente se frustra. Ou a gente fica indignado. Se for depender de alguém, pessoa natural, nós vamos ficar indignados. Até com Deus. Talvez a gente fique e vai precisar do Espírito Santo agir no coração, para que, quebrante o nosso coração, a gente peça perdão, que a gente se humilhe diante do Senhor. Mas o que eu quero que vocês percebam é que ela tinha uma expectativa e o foco delas estava na expectativa. Então elas não conseguiam ver o que Jesus poderia fazer. Elas não conseguiram. Então, guarde isso. Vamos partir para o segundo texto. João capítulo 5, versículo 1 a 9. O segundo texto é um outro ambiente, uma outra situação, mas vocês vão perceber que é bem parecida. João capítulo 1, João capítulo 5, versículo 1 a 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Perceberam o que há de interessante nessa passagem? Muito parecida com a outra, né? O paralítico estava ali naquele estado 38 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. E qual era a expectativa do paralítico? Que alguém pegasse ele e jogasse ele no tanque quando o anjo viesse, porque vinha um anjo, mexia as águas, e quando viesse ali um anjo e mexesse as águas, alguém pegasse ele, corresse e jogasse ele, de modo que ele fosse o primeiro a cair na água. Aí ele ia ser curado. Era essa a expectativa dele, o tanque. A expectativa, o foco dele é do tanque. Ele precisava chegar no tanque. Aí vocês percebem que em determinado momento, algo estranho acontece. Jesus, que era compassivo, se compadeceu dele. Aí Jesus ficou sabendo que ele estava naquele estado, e tanto tempo, Jesus sabe de todas as coisas, né? Jesus não perguntou para ninguém: olha, quem é esse homem, que ele está aqui, quanto tempo está? Não, Jesus já viu o coração dele, leu o coração dele, já sabia o que ele estava fazendo, quanto tempo e tudo mais. Na compaixão de Jesus, Jesus falou, o que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? O que ele respondeu? Eu quero, Senhor, eu quero ser curado, aleluia, chegou meu dia. O que ele respondeu? Senhor, não consigo, não tenho quem me pegue no colo e leve rápido, não tenho alguém forte que me pegue e jogue feito uma bola. Olha, a água mexeu, vai paralítico, né? Tipo, o paralítico chegou lá no tanque primeiro, na frente de todo mundo, acabou o tormento dele. Vocês percebem? O foco dele, a expectativa dele era essa, e ele estava tão focado na expectativa dele, que ele estava cego para quem estava do lado dele, não enxergou.
que era Jesus. Não enxergou. Aí ele respondeu a pergunta de modo errado. A mesma coisa que Marta fez. Marta não respondeu a pergunta numa resposta certa, ela respondeu outra pergunta. Ele respondeu outra pergunta. A resposta dele é para uma pergunta assim: o que acontece com você que você não consegue chegar lá? Aí a resposta dele viria de encontro a essa pergunta. Mas não foi isso. Jesus perguntou: você quer ser curado? Era só dizer: eu quero. Mas não, ele respondeu da dificuldade. Então o que a gente percebe? A expectativa dele era aquela. Aí eu volto para você, na pergunta inicial. A gente colocou de expectativas. Qual a expectativa que você tem feito nesses dias? O que você tem esperado? Você está fixo no alcance da sua expectativa? Você planejou, você elaborou, você mediu certinho, você pensou, você fez o máximo certinho, aquilo tem que acontecer. E você está ali, esperando. O que você tem colocado? A sua expectativa é algo que você tem colocado diante de Deus? O que você está aguardando? Será que nesse tempo que você está aguardando o alcance dessa expectativa, o Espírito Santo está falando a você, ou já te confortou, ou já deu uma direção e você não conseguiu ver, porque você está esperando aquilo? Porque quando a gente faz uma expectativa, a gente espera. Marta esperava Jesus chegar para curar Lázaro enquanto ele estivesse vivo. O paralítico esperava que alguém pegasse ele e jogasse lá. Tanto é que ele nem quis responder a pergunta de cura. Estava fixo, ficou cego. E Marta e Maria também estavam cegos. E fica cego para quê? A gente fica cego para aquilo que Deus pode fazer e está fazendo, a gente não enxerga. Então, se alguém chegar e perguntar para você: o que você deseja? O que você tem querido mais nesses dias? Ou então, se o Senhor Jesus vier, o anjo do Senhor vier diante de ti, aparecer para você em qualquer hora do dia e falar assim: meu filho, você quer isto? Aí você vai responder: Senhor, eu quero aquilo, aquilo e aquilo, mas não tem como. Mas o Senhor está te perguntando. Então era para você se quebrantar diante do Senhor, ajoelhar diante do Senhor e responder. No domingo retrasado, eu comentei com vocês uma situação que eu passei, e a minha expectativa, eu fiquei assim, fixo numa expectativa, e precisou o Senhor falar comigo depois, porque por alguns segundos eu me senti assim como uma criança mimada, eu diria, não sei, mas assim, como alguém que está acostumado a ter muito e de repente corta, né? Aí não tem aquela satisfação daquilo, talvez infantil, talvez uma criança, não sei, mas sentimento que me vem assim: a gente está acostumado a ser atendido na hora certa, tudo bem, tudo na bênção. Quando vem algo que a gente põe uma expectativa e aquilo não veio naquilo que a gente esperava, a gente já ressente, a gente já perde o chão. E eu passei por uma situação que enquanto estava no consultório médico lá esperando resultado, né? Esperando conversar com o médico para saber resultado e tal, se o Senhor chegasse perto de mim, como o Senhor chegou lá naqueles dois que estavam no caminho de Emaús também, que é uma história um pouco parecida, e o Senhor falasse assim: Saulo, você quer que essa situação nunca tenha acontecido? Que eu volte o tempo e que não ocorra nada disso que tenha acontecido? Eu acho que eu ia responder para o Senhor assim: Senhor, eu quero ter um exame em mãos e olhar e ver que não tem nada. Era o que eu esperava. Era o que eu esperava. Então, nós, quando colocamos expectativas, a gente tem
que colocar expectativas, esperar por algo? Sim. É preocupante se a gente não esperar por algo em Deus. É preocupante. Porque se nós cremos, se nós temos uma vida com Deus, a gente vai esperar algo sempre. Então hoje vocês têm uma expectativa. Hoje vocês esperam por algo. Porque se vocês não estiverem esperando por algo hoje, é preocupante. Ora e pede para o Senhor falar o teu coração. Mas alguma coisa vocês estão esperando. Pode ser que ainda não deu valor àquilo, mas está esperando alguma coisa. Então, cuidado para não colocar o foco teu na expectativa daquele jeito que você espera. E não pense que Deus se atrasa, porque Deus ele não atrasa. O Senhor ele faz a obra que ele tem por fazer, em tempo e em fora de tempo. Eu já falei isso aqui uma vez. Quem determina tempo, quem é? Somos nós, o homem, a sociedade. A sociedade determina tempo para tudo. Mas para o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Deus acima de todas as coisas. Então o tempo não passou para você nada. A tua expectativa, aquilo que você espera, se você não alcançou, não veio do jeito que você queria, não se indigne, não se revolte, mas vai colocar os teus planos na presença daquele que faz todas as coisas. Amém. Deposite a tua ansiedade na presença daquele que ordena todas as coisas, que tem uma palavra de direção para todas as coisas. Amém? Amém. Não permita que o não alcance da expectativa do jeito que você está querendo venha fazer com que você fique cego, caso o Senhor chegue do teu lado e fale para você: minha filha amada, meu filho amado, você quer isso? Posso fazer isso? Aí é capaz de dizer: não, Senhor, eu não quero isso, eu quero aquilo, aquilo e aquilo. Pode ser? Nós vamos dar respostas erradas naquilo que o Espírito Santo moveu. Então a gente tem que estar na presença do Senhor, levar na presença do Senhor as expectativas, para a gente poder dar a resposta correta. Aleluia. O coração de Jesus se alegraria muito se Marta e Maria fossem correndo ao encontro dele e falassem assim: Senhor, seria muito bom se o Senhor tivesse chegado antes, mas alguma coisa deve ter acontecido, algum propósito teve, mas o melhor ainda é que o Senhor chegou. Amém. O Senhor está aqui, o Senhor veio, o Senhor se importou. Então agora, Senhor, manifesta o teu poder naquilo que nós cremos e conhecemos, e glorifica o nome de Deus, o nome do Deus Pai. Isso era para Marta e Maria falar. O paralítico falaria também a mesma coisa. Se ele reconhecesse quem estava do lado dele, ele falaria: Senhor, não preciso que me leve não, eu estou aqui esperando que alguém me leve, mas não, me cura agora. Me cura, Senhor, o que eu faço? Eu toco no teu calcanhar, eu toco na tua mão, o que eu faço? Isso ia alegrar o coração do Senhor, né? Então, pense na tua expectativa e guarde no teu coração o Deus que você crê, o Deus que nós cremos, é poderoso, como nós cantamos, é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que falamos, do que o que pensamos. Então, tenha expectativa? Tenha, mas não fique cego na tua expectativa. Permita que a vontade do Senhor se estabeleça na tua vida. Aleluia. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para você. A vontade dele não vai ser peso para você, não vai entristecer o teu coração, a não ser que a gente seja mimado, né? A não ser que a gente seja criança, não entenda. Porque criança não entende. Pode falar com a criança que você prometeu dar ela 20 reais, você atrasa, não dá 20 reais, passa 10 dias, você vai dar 100 reais.
Em questão de 10 dias, ela vai ficar aborrecida do mesmo jeito, porque ela queria 20 reais. E ela sabe qual é a nota de 20. Ela não sabe que 100 é muito mais que 20. Então, assim, nós não somos crianças. Nós somos maduros. O Senhor tem feito a obra em nossas vidas. Então, vamos permitir que as nossas expectativas sejam levadas ao Senhor, mas não vamos planejá-las sozinhos. Vamos levar no altar do Senhor e vamos permitir, enquanto está esperando, vamos permitir ouvir do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando? E se o Espírito Santo falar uma direção diferente do que aquela expectativa tua está, que a gente possa dizer, que você possa dizer: Pai, eu gostaria que fosse assim, eu esperava que fosse assim, assado, mas a tua vontade é melhor para mim. Que o teu nome seja glorificado na minha vida e que o Senhor faça a tua vontade. Isso alegra o coração do Senhor, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Antes da gente orar especificamente, para essa palavra, com relação àquilo que o Espírito Santo está movendo, eu quero dar a oportunidade que, se alguém estiver aqui, se alguém que está aqui entre nós, se você quer se reconciliar com Deus, se você sente, se você chegou aqui hoje e você sentiu assim: hoje é dia que, Senhor, eu quero reconciliar, eu quero que alguém ore por mim. Então você é livre para vir aqui à frente e nós vamos orar com você, para você se reconciliar. Se você quer aceitar, entregar a tua vida e reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, pode vir também. Não deixe passar o tempo, o momento. Nós estamos aqui para te servir, para poder te ajudar, para poder orar contigo. E se você tem uma outra causa, uma outra questão em que você quer receber uma oração, procure por nós. Está o pastor Nildo aqui à frente, pode falar comigo. E procure por nós e nós vamos orar, vamos ungir, vamos cobrir a tua vida. Atender aquilo que o teu coração está ardendo e chegou nesse momento ardendo pelo Senhor. Não saia daqui sem receber oração se você necessita, se o Espírito Santo tem falado contigo, amém? E com relação a essa palavra, eu quero pedir nesse momento que você coloque a tua mão no teu coração e eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Deus pela tua igreja, eu peço, Pai, por cada um aqui presente. Senhor, todos devem estar com expectativas, às vezes grandes, às vezes pequenas, mas cada um deve ter suas próprias expectativas. Pai, vem com a tua graça, vem com o teu amor, com o teu carinho, e conduza, Pai, conduza, Senhor, o coração, a mente de cada filho, cada filha, de modo, Senhor, que cada um venha apresentar essa expectativa no teu altar, na tua presença, no tempo devocional contigo, para que essa expectativa, durante o tempo que se espera, o teu filho, a tua filha não fique cego à tua presença, ou não fique cego ao teu mover, à tua vontade, ao teu agir, Pai. Mas que cada filho, cada filha receba maturidade, Pai, no mover do Espírito Santo, a maturidade necessária para declarar a Ti que a tua vontade é primordial, que a tua vontade é principal, que a tua vontade é perfeita e agradável. E assim, Senhor, cada um possa aguardar com alegria a concretização, a realização daquilo que se espera em Ti, no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor, eu lhe peço. Aleluia. Amém. Aleluia.
Diga para o teu vizinho, Deus tem grandes expectativas a teu respeito. Deus tem grandes expectativas a seu respeito. Mas Ele não vai fazer o que você não quer realizar. O que você não quer. A vontade de Deus, ela é sempre soberana. Mas Ele não vai forçar você. Ele não vai romper com você. Se você não concordar com Ele, Ele não vai agir na sua vida. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E você precisa aprender a alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Concordar com os pensamentos de Deus. Quantos entendem essa palavra nesse? Amém? Louvado seja Deus. Queridos, que alegria estarmos aqui nessa noite. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém? Que aquilo que Deus tem para você. Amém? Coisas grandes, coisas maravilhosas. Eu creio que aquela oportunidade de mais vida que Lázaro teve, né? Lázaro teve uma segunda chance. Quando nós entregamos a vida para Jesus e quando a gente se reconcilia com Deus, a gente recebe uma segunda chance. A gente possa vivê-la com abundância, com intensidade, com alegria, amém? Com muita graça de Deus, com muita graça de Deus. Queria saudar todos os visitantes que estão aqui, toda a igreja. Ali, para os irmãos que vieram a primeira vez, a gente tem uma salinha ali, que tem um café bem gostoso, tem um abraço bem gostoso, tem uma oração bem gostosa, que a gente queria muito te receber ali na salinha, ali no final, amém? Nós também gostaríamos de... Nós estamos aqui com nossos amigos ali, Marcílio e Aline, são missionários da MPC, Mocidade para Cristo do Brasil, amém? Eles vivem em tempo integral, são obreiros da obra, são parceiros, amigos nossos, e eles vão estar vendendo ali um estrogonofe, um jantar, e o propósito é abençoar a vida deles, a família. Eles estão numa construção de uma casa, e eles já estiveram conosco outras vezes, mas é uma oportunidade que a gente tem de abençoar a vida deles e eles nos abençoarem também, servindo aí esse estrogonofe, que é sempre muito bom. E nós precisamos, queridos, aprender a honrar mais as pessoas que trabalham na obra de Deus. Quantos tem estou falando? O que você reconhece, você atrai para a sua vida. Então, os irmãos deixaram o trabalho deles, deixaram a atividade deles, estão em tempo integral. Eu vejo as fotos do Marcílio, vejo as fotos da Aline, eles vão para o presídio, eles vão para o antigo CAGE, eles vão para as escolas, eles organizam a Escola da Vida, né? Eles são diretores aí do projeto chamado Escola da Vida. São pessoas de tempo integral que estão pregando a palavra de Deus, que estão lutando mesmo dentro das escolas aí contra o inimigo, né? Eu fico imaginando, Marcílio, só a eternidade vai dizer quantos não se suicidaram, quantos não saíram de casa, quantos não se automutilaram, quantos não se perderam pelo trabalho que Deus colocou na mão de vocês, amém? Então louvamos a Deus pela vida de vocês aqui, reconhecemos que vocês são realmente missionários na obra do Senhor, amém? Orem por eles, e é uma oportunidade, como eu digo, você só vai atrair para a sua vida o que você realmente reconhecer e honrar, amém? Louvado seja Deus. Então vamos agradecer ao Senhor, queridos, amém? Pega na mão do teu vizinho aí, diga que você está lindo demais hoje, viu? Você está bonito, viu? Eita crente bonito, diga, eita crente bonito, viu, irmão? Esse crente é bonito, viu? Diga, profetiza na tua vida também. Diga, profetiza na tua vida também. Grande honra do Senhor, diga, grande honra do Senhor. Diga, eu profetizo na sua vida que toda expectativa de Deus a teu respeito. Mais uma vez, eu profetizo na sua vida que toda expectativa de Deus a teu respeito se cumprirá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para essa pessoa agora. Abençoa a vida dela aí no nome de Jesus. Amém? Olha com ela. E libera mesmo a palavra de Deus sobre ela, sobre a semana dela, sobre a casa dela, sobre a família, sobre os filhos. Amém? Sobre o relacionamento, sobre o trabalho, sobre a empresa. Abençoa agora. Libera a bênção do Senhor aí sobre essa pessoa.
abençoa, em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu te abençoo. Ei, para que essa expectativa de Deus se cumpra na tua vida. Eu te abençoo para que a palavra se cumpra, para que essa semana seja uma semana de vitória. Eu profetizo na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Uma semana de vitória, uma semana na paz do Senhor, uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Que a graça dele, que a presença dele, que as expectativas dele se cumpram na tua vida durante essa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Vai na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém? Abraça pelo menos aí umas 20 pessoas. Vai na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Também sei que é